you first. Bom, gente, eu fico com o tempo, vamos tentar ser bastante sintético, mas se quiser falar com a gente mais na história da Byte, ou na história do Batalha de Mitos, que faz parte da Byte também. O Byte da Byte é um coletivo de desenvolvedores daqui, quem quiser saber mais, dá um pouco lá. Pode passar para você aí, por favor. Quem somos nós? Falando resumidamente. Como ela apresentou, eu tenho relação com o NEB, processo de desenvolvimento de jogos lá e com a parte de pesquisa também, faço meu mestrado lá. E atuo tanto na parte de pesquisa e desenvolvimento de jogos, como também na parte de desenvolvimento cru mesmo, por assim dizer. E tem essa relação muito específica com temas culturais, né? Vou falar um pouco mais sobre isso também para ser presente. Olá pessoal, eu sou Ramon Santos, assim como foi apresentado também, sou estudante de engenharia da computação e desenvolvedor do projeto Batalha de Mitos em conjunto com essa equipe maravilhosa que está aqui na frente. E eu sou um dos frutos do Byte, então a vocês que são desenvolvedores, têm o desejo de produzir um game, entre em contato com a gente, por meio do grupo Byte, para que a gente possa trabalhar você no processo de profissionalização, até que você compreenda todo o processo produtivo do game e possa desenvolver o seu próprio game. Próximo. Então, nossa relação com a cultura local, um pouco da minha perspectiva, eu tenho uma formação que ela não é tão relacionada diretamente com jogos, eu sou formado em história, estranho isso, mas é verdade. Eu acho que isso explica muito da minha relação com temática local, com temática histórica especificamente. Para além disso, eu enxergo os jogos como um processo de intervenção social mesmo, por isso eu acho que os jogos eles têm essa possibilidade de você trabalhar com o processo de identidade, de valorização do que é nosso, efetivamente. Essa é uma perspectiva que é muito minha, que é do grupo que eu faço parte, a gente tem muitos jogos voltados para a história, eu acho que é uma perspectiva semelhante com a de Ramon também, né? Esse entendimento de cultura como um elemento de identidade. Perfeitamente, Felipe. Eu acredito que por meio da cultura a gente pode resgatar a valorização das pessoas e sua própria identidade. Eu não sou um estudante de história por formação, mas por paixão. Eu gosto muito e estou tentando exatamente por meio de alguns projetos, não somente no Batalha de Mitos, mas na Byte como inteiro, tentar realmente mostrar para vocês que existe a possibilidade de uma nova representação da cultura nacional. Então realmente essa relação nossa, que tanto se faz do ponto de vista acadêmico quanto de paixão, é um pouco do que a gente quer passar para vocês. Cultura local e tecnologia, a gente já começa a entrar efetivamente na nossa praia, né? E a gente está intervindo efetivamente. A gente enxerga, como eu disse, a tecnologia, especificamente jogos digitais, como forma de intervenção social. Então a gente crê nos jogos como uma possibilidade de fazer essa perspectiva de mudança. E quando a gente pega um entendimento do que são jogos como elemento de representação social do que vem lá fora, a gente percebe o processo, a gente fala um pouco mais sobre isso, um processo de aculturação muito grande. A gente pós-produção da gente não tem essa perspectiva de fazer uma plataforma piegas do que a gente faz ou do que é nosso, ou uma transformação rasa. A gente sempre tenta passar um pouco além disso. E essa relação de cultura e tecnologia pra gente ela é bastante significativa, né? É bastante significativa e é algo que a gente realmente cuida bastante. Porque geralmente quando a gente pensa em cultura, a gente desassocia totalmente com a questão de tecnologia. Quando você fala algo extremamente tecnológico, extremamente inovador, geralmente vocês vão trabalhar com jogos digitais, com jogos virtuais, com jogos que geralmente trazem uma temática que não é cultural. A gente vai realmente consumir produtos muito bons, jogos muito interessantes, mas há uma desassociação muito relevante com o que é cultural. Vocês geralmente apresentam o que é cultural como algo físico, um pouco mais de aprendizado apenas, e o que é de tecnologia como algo mais divertido. Então eu acredito que um dos nossos desafios é exatamente quebrar isso. O que é de cultural tem a mesma capacidade de ser tão bom e divertido quanto o que é tecnológico. A gente entra no tópico da apresentação, que é esse processo de doutrinação cultural e autovalorização. Doutrinação cultural, que a gente entende a percepção de mídia, aí a gente passa para além de jogos, a gente vai para cinema, a gente vai para quadrinho, a gente vai para qualquer outro tipo de mídia que trabalha com a representação de discurso. Esse processo de não entender a doutrinação cultural é muito forte. Eu fui formado por essa cultura, então eu gosto de HQ, gosto de filme, etc. Mas eu enxergo o quanto eu sou fruto dela. Eu não tenho questão não faço questão de me desfazer dela, mas eu acho que a gente tem coisa nossa que a gente tem que reproduzir. A primeira vez que eu viajei para fora, eu tive essa percepção, me pareceu que eu já conhecia aquele lugar sem mesmo estar lá antes. Esse processo de doutrinação acontece com muita frequência em mídias distintas, nos jogos especificamente, né? E esse processo de autovalorização acontece muito quando a gente traz um tema que é local, porque a gente
tem esse complexo de inferioridade de achar que o que é nosso é ruim. Isso é muito latente nacionalmente e eu viajo o Brasil todo com essa perspectiva de desenvolvedor e vejo que isso é mais latente ainda aqui no Bahia. Então eu vejo que muitas vezes a nossa dificuldade não está conectada necessariamente com tecnologia ou com capacidade de fazer. É um processo que está muito mais na nossa cabeça. A gente não tem também essa intenção de fazer uma transformação rasa do que a gente pensa como cultura, mas a gente entende que é uma possibilidade da gente intervir socialmente com a cultura, né? Perfeitamente, Felipe. Eu vou fazer uma interação com vocês e a gente vai ver um pouco disso. Quem conhece o deus Zeus, da mitologia grega? Quem conhece o Thor, aquele loiro que ele tirava lá a copão? Todo mundo, uma grande parte conhece. Quem conhece o deus brasileiro do trovão? Dá um prêmio a ela depois, tá? Como é o nome dele? Te peguei. Então, pessoal, assim, esse processo de autodesvalorização, ele tem uma responsabilidade interna e uma responsabilidade externa. Então, muitas vezes a gente não é apresentado da nossa própria cultura e muitas vezes a gente não busca ela. Então, é uma responsabilidade em duas mãos. A gente realmente se propor a uma ideia nova, a um produto novo, como a gente levanta a bandeira, um produto de brasileiro para brasileiro, para a gente realmente conseguir produzir e consumir a cultura nacional. E existe um deus brasileiro, eu vou deixar para vocês pesquisarem o nome dele, tá? O deus da mitologia Tupi, para que vocês já iniciem a parte de vocês, que é vocês fazerem também aquilo que é importante de correr atrás dessas informações. Não foi nem uma pergunta difícil, eu imaginei que fosse uma difícil. Passa no stand, bateria de vídeos e Bind e vocês vão ter a resposta. Vantagens e desvantagens, né? Falar um pouco da nossa trajetória nessa relação com temas locais. Vantagem, a óbvia e mais direta, é essa relação da gente expor a nossa identidade e ter essa capacidade de representação no que a gente faz. É muito legal que a gente faz no jogo, por exemplo. Vou falar um pouco mais sobre o 2 de julho. A gente trabalha com uma localização geográfica específica e as pessoas se reconhecem naquela localização, seja por elementos gráficos naturais, seja por construções arquitetônicas. Eu acho que esse estabelecimento de conexão com a mídia é muito importante no significado de identidade, né? Essa é a primeira vantagem que eu vejo. Vou falar vantagem e desvantagem, você continua. Acho que a desvantagem principal é a gente trabalhar com a lógica de entender aquilo, supostamente, por fazer parte do nosso cotidiano e reproduzir isso de uma forma bastante rasa. Por isso a necessidade da gente investir um esforço em entender o que é nosso, porque ele está próximo da gente, supostamente a gente sabe, mas às vezes se dedica muito mais a entender o que é de fora do que é efetivamente nosso. Lembrei de uma outra vantagem aqui, que você vai falar um pouco mais também, mas é a relação do valor endógeno, do valor específico que há de você trabalhar com uma temática cultural. A minha realidade, a realidade de Ramon também, a gente tem, não é facilidade, mas a gente tem uma propensão maior a conseguir recurso quando a gente trabalha com temas locais, né? A gente não precisa ser tão específico em relação a temas que já são batidos, mas para a gente é uma facilidade de trabalhar com temas que são locais, né? Perfeitamente. Eu acho que isso é exatamente a paixão e o estudo pela história. E não somente pela história mundial, porque na verdade existe uma história brasileira muito bonita que precisa ser avaliada, precisa ser entendida, e muitas das perguntas que nós não nos fizemos se passam e a gente acaba aceitando o que é imposto. O Brasil foi descoberto, o Brasil foi achado, foi proposital ou não. Então a gente não se preocupa com a nossa própria cultura, mas eu tenho certeza, e isso provado no nosso stand, que a maioria dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, conhecem muito mais a cultura grega do que a nossa cultura. Isso é realmente algo que é muito complicado. O que seria considerado uma grande desvantagem? Quando a gente consegue, por exemplo, trabalhar em cima da cultura, a gente tem um apoio, eu vou dizer assim, um apoio virtual da sociedade governamental. A gente tem um apoio que realmente ele está posto, mas ele não está executado de forma tão bem. É mais político do que prático, né? Exatamente. Então, existe aquela fala de que estamos apoiando, mas se a gente for ver isso na prática, ainda precisa evoluir. Então, a grande desvantagem é que quando você produz um jogo brasileiro, as pessoas falam, é brasileiro, foi apoiado por lei de incentivo à cultura, será que é bom? Então, as pessoas têm um preconceito. Isso eu digo que é uma desvantagem, não a desvantagem do jogo ter sido desenvolvido brasileiro ou a crítica, é esse preconceito. A desvantagem de você falar, somos uma empresa de desenvolvimento, vamos desenvolver um jogo brasileiro, você tem que pensar, eu tenho que ser muito responsável porque eu vou entregar às pessoas, porque já existe esse tipo de preconceito. Claro, a responsabilidade é dobrada. Com certeza. Vamos falar um pouco do que a gente produziu, né? Já que a gente está com o tempo curto.
produções, a gente vai mostrar alguns jogos que foram produzidos aqui no Brasil, ou melhor, aqui na Bahia, né? Tem D nesses jogos. Antes de falar das nossas especificamente, vou falar um pouco também de coisas que já são produzidas nacionalmente. Existem 3 jogos específicos que são temáticas locais e que têm uma repercussão nacional muito boa. O primeiro deles é o Estilo, que foi do Rodrigo, que falou com vocês há pouco, ele é de Pernambuco, Paraíba. Um jogo plataforma que ganhou, fala sobre o cangaço, essa relação do nordestino com o seu ambiente de vivência. É um jogo feito em 2011, plataforma. Tem o Aritana, que é um jogo da galera do Rio Grande do Sul também, que é bem legal, que saiu no Steam e tudo mais. E tem o Cangaço, que é um RTS também, que saiu no Steam e tudo mais. Existem muitas produções de qualidade acima da média sobre temáticas locais. Fala um pouco da minha realidade, do grupo do qual eu faço parte, comunidade virtuais. Aí eu trago o primeiro exemplo do Tríade, que é um jogo sobre a Revolução Francesa, e vocês devem estar achando que eu tô maluco. Eu sei que a Revolução Francesa não é mas esse foi o primeiro jogo da gente. Eu achei interessante colocar por quê? Porque foi o primeiro que a gente fez, a gente não pensou efetivamente nessa relação com temática cultural local. E a gente recebeu muitas críticas, justamente por conta disso. Vocês estão um grupo de desenvolvimento que está na Bahia, numa universidade pública, e é conhecida por ser uma universidade predominantemente negra, e com tanto tema local, trabalha com tema inocente. A gente pulou do Tríade. Pode passar a próxima? A nossa resposta a essa questão, pode passar para o terceiro, inclusive. A nossa resposta aí, nos screenshots do jogo, é um RPG feito em 2007, isso, nessa época não tinha Unity, então por aí dá para deduzir a tamanho da dificuldade que foi desenvolver isso aí. A gente teve que fazer uma engine chamada Torque, e a gente era imbecil o suficiente para fazer um jogo 3D sem nunca ter feito jogo na vida. A resposta a isso foi Búzios, que é um jogo sobre a revolta dos alfaiates, ou revolta dos Búzios, isso foi feito em 2009. Um jogo que é essencialmente de temática local, que apesar disso tem uma conexão com a Revolução Francesa do ponto de vista de encadeamento histórico. É um jogo, um adventure point and click, acabou sendo um erro estratégico do ponto de vista de sala de aula, porque os professores têm dificuldade com o jogo e têm dificuldade maior com esse tipo de gênero, que é um gênero de nicho, né? O adventure point and click não é fácil de interagir. Mas a gente cumpriu a priori com essa demanda de trabalhar com a temática local, para mim foi bastante interessante. O segundo foi o Guardião da Floresta, que vai desenvolver outro projeto, que eu vou explicar mais no fundo. É um jogo para trabalhar com lateralidade. Se passar a Floresta Amazônica, é um jogo relativamente simples, é feito em Flash. Ele trabalha com lateralidade, na esquerda, direita, frente e trás. Em 2012, veio o 2 de julho, que foi um jogo que a gente teve uma repercussão interessante. Foi a nossa primeira intervenção com o Unity, efetivamente, contra engine. Tem um programador ali, o Pedro. Levanta a mão, Pedro. Eu devo todas as honrarias. Participou do projeto. Foi um jogo que foi feito com financiamento público. Foi um jogo que eu já tinha ideia desde a minha época da graduação, que é trabalhar com essa questão das batalhas do 2 de julho, que é um tema que é extremamente significativo, mas é muito pouco explorado. Foi a nossa primeira tentativa também de fazer jogo com a mobile, então repercutiu legal, a gente teve uma repercussão muito boa com esse jogo. Tem a representação das batalhas, é um jogo mais focado em estratégia, é um Tower Defense. E agora isso aqui a gente está fazendo agora, que a gente vai lançar em agosto, fim de julho e início de agosto, que é um gamebook, ainda com a temática dos Guardiões. A gente aproveitou aquele universo ficcional dos Guardiões da Floresta, deu uma repaginada. A gente está com uma temática que é para além da perspectiva cultural, a gente está também trabalhando com a perspectiva de games de saúde, que é um jogo voltado para crianças com TDAH, um jogo terapêutico. A gente não conseguiu divulgar tanto isso porque o TDAH é uma discussão que é para além do desenvolvimento. Mas a gente está chamando o que a gente chama trabalhando com o que a gente chama de funções executivas, que são funções cognitivas que determinam o funcionamento mental da gente, que algumas pessoas que trabalham que têm esse TDAH supostamente têm essa defasagem. A gente está trabalhando com isso nesse jogo. É um jogo que tem essa temática local também que a gente está explorando. Uma outra questão que a gente está explorando nesse jogo, que aí não passa pela questão da temática local, mas é uma questão importante também. Porque a gente entende jogo como intervenção social, então é um jogo que tem uma protagonista feminina. Isso foi uma coisa que gerou muito problema e discussão durante o processo de desenvolvimento, porque as crianças não se identificavam jogando com a menina. A gente passando por um processo de teste, uma das perguntas que vinham, uma das respostas que vinham é que os meninos queriam que ele tivesse o poder de se transformar em menina, porque o menino queria jogar com o menino. Mas a gente entende que esse processo de intervenção social é nosso também, colocar as mulheres, as meninas, enfim, nesse processo de protagonismo, não estereotipados, como geralmente é nos games. E é mais uma figura dos personagens. Ele nesse jogo, a protagonista é a Lil, aquela menina, mas você tem uma interação com esse personagem fantástico. É um gamebook, uma mídia híbrida, meio jogo, meio livro, que tem uma interação de
games que a gente coleta dados para trabalhar com as pessoas executivas. Vejam como é difícil e como é responsável. Como precisa ser responsável. Veja que a gente está lidando não somente com apresentar cultura. Pode colocar o primeiro vídeo, ele é sem áudio, então, para a gente conseguir já ver um produto especificamente também, um produto nessa mesma linha. A gente está produzindo um card game baseado na cultura nacional para apresentar uma nova visão às pessoas. Pode deixar a tela cheia. Então, pessoal, é uma responsabilidade muito grande para a gente conseguir realmente entregar alguma coisa das pessoas. A gente conseguir entregar um produto que ele possa ser utilizado não somente como meio de diversão. A gente do Batalha de Mitos teve o prazer de receber no nosso stand professores, educadores, crianças, e a gente poder interagir com essas pessoas e saber que elas esperam daquilo algo além do entretenimento é uma responsabilidade que nos cabe e a qual nós estamos correndo de forma relevante. Compartilhamos fortemente com a ideia da UNEB de realmente trazer a cultura nacional como um veículo para proporcionar às pessoas aprendizado, cultura, realmente, em alguns casos onde há uma deficiência, amenizar um pouco aquele problema. Então, esse é um dos produtos que a gente está criando agora, chamado Batalha de Mitos, onde a gente apresenta um card game. Enquanto esse vídeo está passando, eu vou apenas pegar o gancho das desvantagens. Se a gente quisesse, por exemplo, desenvolver um jogo virtual no qual tivéssemos milhões de usuários, o custo para uma startup é muito alto. Então, a gente não consegue simplesmente levantar uma ideia como essa, onde a gente tem toda uma estrutura e simplesmente partir para o digital inicialmente. Isso se torna um pouco mais complexo. É muito melhor, de fato, a gente tentar construir uma solução ideológica e, a partir dessa solução, a gente criar um grande produto. Então, essa é uma apresentação conceitual do que vai ser o Batalha de Mitos, fazendo uma mesclagem de uma releitura visual e artística da mitologia brasileira e um jogo de cartas por realidade aumentada também. Vocês podem reparar que o tabuleiro de jogo é baseado na Cruz de Malta, então tem uma relação com o descobrimento do Brasil, a questão histórica do Brasil em si, e a gente tenta trazer no nosso enredo sempre coisas desse tipo. Não vamos simplesmente entregar entretenimento. Vocês, além de aprenderem, além de se divertirem, vão poder de fato conhecer a cultura brasileira. Coloca o segundo vídeo, por favor. Vejam o ponto inicial de como a gente começou a história da Batalha de Mitos e depois disso mais um outro vídeo. Algo que eu tenho de uma grande viagem foi a perda da infância. Foi uma viagem que trouxe para si novos conhecimentos para nós dois. Joga fora essa porra. Mais conhecimentos por ano, gerando realmente novos livros. Trazendo esse primeiro contato com novas culturas. Cheguei até a novos pensamentos ao rei. Que orgulho busca por propriedade dessa vida. E desenvolvemos então falso plano de navegação. Então, lançamos as 3 embarcações para as terras da oeste, com a premissa de esconder as riquezas de nossa grande colônia. Portanto, apenas alguns seguiram o seu verdadeiro propósito. Em certo momento da rota, o 13º navio se separará do grupo para buscar um assunto ainda mais especial. Exatamente o que vem brigando anualmente e adiante. Mas ainda não sabemos o que eles irão encontrar. Perfeito. Prepara o próximo vídeo, o áudio um pouco mais alto. Então percebam que a gente está primeiramente trazendo para vocês um momento de reflexão. Então a gente trouxe nesse momento o que é isso, o que é o Batalha de Mitos, que visão é essa da cultura brasileira que a gente quer apresentar. Então eu vou pedir para vocês, se quiserem, fazerem o seguinte. A gente vai apresentar para vocês agora um vídeo com estrutura totalmente diferente. Porque veja que muito do que a gente fez, inclusive por um pouco de estratégia, vamos fazer uma palestra um pouco mais imersiva. A gente quer chamar a atenção de vocês. E agora a gente quer desafiar vocês. Possivelmente vocês ouviram gritos e continuarão ouvindo agora do campeonato de League of Legends. Porque é interessante. Então o desafio agora para vocês é, se for ruim, podem jogar as canetas
aplaudir. É o desafio. Quero ver ele estar passando também para ficar e observar, tá bom? Vamos desafiar vocês agora, tá? Quero ver se a cultura brasileira pode ser tão boa quanto as outras. Vamos nessa. E aí, vamos jogar a Batalha de Mitos? Pessoal, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais à parceria que o Bind tem feito por ser uma organização que está nos dando apoio realmente para que a gente possa se profissionalizar. Como eu disse no início da palestra, se vocês são desenvolvedores, são empreendedores, tragam a ideia para o Bind. A Alpha Centauri é um dos grupos do projeto Bind. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Mário, que me deu um auxílio da palestra de inglês com o David, da 180 Partners. Um agradecimento especial ao pessoal da NEM, levanta a mão, o pessoal da NEM que foram um dos produtores desses vídeos, inclusive com a nossa equipe interna do Batalha de Mitos. Então, muito obrigado, pessoal, muito obrigado, Bind. Tamo junto. Qual é o feedback que você tem? Vamos para frente. Valeu, gente. Obrigado. Vamos encerrar agora e eu quero o feedback de você com as perguntas. Joga a gente na parede agora. Any questions? Ó, tô aprendendo inglês. Bora lá, gente. Perguntas sobre... Boa tarde, meu nome é João Ricardo. Eu queria saber de vocês, no processo de criação da Batalha de Mitos, como foi para vocês o processo de pesquisa para conseguir informações detalhadas sobre as nossas lendas e como é para vocês estar desenvolvendo um jogo que realmente tem base com nossa cultura, diferente de outros projetos. Perfeito. Como nós compartilhamos a mesma pesquisa, eu quero sua ajuda para responder isso. O primeiro grande problema é: Saci Pererê tem quantas pernas? Não. A pesquisa para o folclore brasileiro, ela não pode ser simplesmente baseada no que está posto. O Saci Pererê, da forma como ele foi apresentado, é uma vertente a partir de uma analogia ao duende europeu e à cultura africana propriamente dita. Mas quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o Saci não era uma perna só. Era uma ave que tinha duas pernas. Então a pesquisa... Dependendo da região do país, né? Perfeitamente. E a depender da região do país, ainda pode ter outras características. Então, a pesquisa é muito responsável. A gente tem que correr atrás de uma informação muito mais embasada do que a gente consegue ser apresentado. Você, Pedro, o que você teve de dificuldade na pesquisa? Basicamente, esse enquadramento que você falou representa a gente. Talvez a gente esteja um passo à frente no sentido de estar na universidade. Então a gente tem um link maior com outras pessoas que estudam e tem isso como objeto do conhecimento, como matéria de pesquisa mesmo. Então não vou dizer que é mais fácil, mas talvez a nossa rede seja um pouco mais articulada. Mas essa preocupação de uma pesquisa responsável é fundamental. Especialmente porque a gente entende que a nossa mídia, mais para frente, para além de objeto de entretenimento, de fruição, vai ser objeto de pesquisa de outras pessoas. Então o que a gente vai colocar, de certa forma, vai ser utilizado por outras pessoas. A gente entende a responsabilidade que a gente tem em cima disso, né?
Exatamente. A pesquisa tem que ser realmente muito mais a fundo. A gente consegue apresentar um primeiro momento, mas o nosso embasamento, você viu que a história que a gente apresentou no segundo vídeo é a história dos desenvolvimentos do Brasil. Então a gente vai desde lá para chegar aqui e dizer a vocês, a gente está apresentando dessa forma, mas vamos apresentar de diversas formas. Interessante. E eu queria saber se o desenvolvimento da campanha, como é que a gente faz a divulgação? Fala. Como a gente trabalha na universidade pública, tudo nosso que é produzido com a perspectiva de Creative Commons. A gente não fatura com a venda ou com a circulação do jogo. A gente fatura com o desenvolvimento só, geralmente o projeto. Então tudo que é feito pela gente, basta ir no site da gente, comunidadesvirtuais.pro.br, ou melhor, vai no site da Bind, que tem o site de todas as empresas lá. E basicamente tudo que a gente faz é free. E para além de ser free, é Creative Commons. Para quem não sabe o que é Creative Commons, se você é um desenvolvedor que está em início, você pode pegar o código da gente, você pode pegar a arte da gente, você pode manipular isso. Claro, se você vai criar alguma coisa em cima disso, você tem que avisar para a gente, você não pode publicar. Mas há a possibilidade de você interagir. E em relação a você usar como jogador mesmo, é free. Você pode pegar e interagir. A perspectiva dele com sua empresa imagina ser diferente. Nem tanto. A gente trabalha com um pouco de Creative Commons também. Então, se vocês desejam, por exemplo, entender a história do Batalha de Mitos e criar uma solução em cima daquela história, também é possível. A gente, inclusive, já teve contato com tanto outros países como outros estados para fazer uma leitura da cultura daquela região e criar uma espécie de season, uma espécie de episódio dentro do Batalha de Mitos. Então, a gente também trabalha com um pouco de Creative Commons. É você poder liberar parte do seu produto com restrição de utilização. Em relação à previsão do lançamento, eu vou compartilhar com o Felipe aqui e apresentar para vocês algumas formas. Quando a gente pensa numa solução, quer desenvolver um jogo, a gente pode, como a UNEB é uma instituição mais acadêmica, mais próxima ao governo do Estado, você capitalizar o seu projeto por meio de financiamento público. Seria uma lei de financiamento à cultura, um edital de fomento à cultura. No caso de uma empresa específica, como é o caso do Batalha de Mitos Alpha Centauri, a gente tem que correr atrás de outros meios. Então, quando a gente pensa em desenvolver uma solução como essa, a solução como todo ela é muito cara. Eu vou dizer dessa forma, o empenho que talvez seja muito mais caro do que o valor em si de compra de material. O empenho que a gente dá nele é realmente mais valoroso. Mas assim, para a gente produzir e entregar para as pessoas um jogo, seja ele digital ou seja ele físico, no caso do Batalha de Mitos, é algo muito complexo. Então quando você pergunta a previsão de lançamento, a gente vai para uma necessidade de capitalização. A gente vem para um evento como esse, que é o Game Política, conversa com o Sebrae, conversa com a Secretaria de Ciência do Estado e pergunta como é que vocês, detentores do financiamento, detentores do dinheiro, podem investir numa empresa da Bind como um todo para capitalizar um projeto. Então veja que eu falei um monte de coisa para dar uma resposta de 4 meses para você. Porque todo esse período, a gente já está um ano de desenvolvimento, de pensamento do projeto Batalha de Mitos, mas a gente ainda precisa capitalizar o processo para conseguir fazer o processo de produção e aí sim comercializar e distribuir. Como a gente tem um planejamento no Catarse, inclusive hoje a gente está lançando, aí vou aproveitar para fazer uma propaganda. Hoje a gente está lançando o projeto Batalha de Mitos no Catarse. O Catarse é um site de financiamento coletivo no qual vocês que estão aqui, se interessarem pelo projeto, podem acessar o site e podem financiar o projeto. Vocês compram de forma prévia o produto e podem ajudar a fazê-lo acontecer. Essa é uma das formas possíveis de você financiar um projeto. E ajudar para além do recurso. O contato com o desenvolvedor e eventualmente dar feedback durante o processo de desenvolvimento. Exatamente, a comunidade que se cria, vocês, por exemplo, gostaram do projeto, acessam o projeto de financiamento, podem dar algumas orientações para os desenvolvedores para que eles adaptem o projeto àquilo que vocês acham interessante. Então a gente está lançando o projeto no Catarse com esse objetivo, conseguindo financiar o projeto em 2 meses, em mais 2 meses, totalizando 4, a gente já consegue entregar o Batalha de Mitos para vocês. Acabou já? Muito obrigada, Ramon. Muito obrigada, Felipe. Espero que todos tenham gostado. Que sim, pensamos fazer jogos
cultura nordestina, com a cultura brasileira. Daqui a 10 minutos nós teremos o desfile de cosplay. Por favor, todos os cosplayers inscritos encontram-se aqui no palco. Cosplayer